Bom, pessoal, então agora a gente vai aprender numa videoaula que eu vou fazer para vocês da tela filmada do computador, como é que vocês vão saber através de uma live se o hardware está compatível com a performance do kernel da live que você quer instalar ou da distribuição do Linux que você quer instalar. Em outras palavras, vocês vão saber monitorar se a máquina está sofrendo sobrecarga ou não, tanto em memória como kernel, processador e discos, na live da distribuição que você quer instalar. Então vamos assistir o vídeo, pessoal. Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é o seu amigo Panda e a gente está de volta aqui a mais uma aula, já em cima de uma live que está rodando aqui, tá? E a gente vai aprender hoje como é que a gente analisa todo o hardware, analisa através de uma live que esteja rodando se realmente o computador está sendo forçado ou se ele é compatível a nível de performance e de hardware com o Linux que você está querendo instalar, tá ok? Então a primeira coisa que você tem que ter, como a gente está vendo aqui já pronto, é uma live totalmente funcionando, tá? Muita gente diz assim, mas professor, eu não tenho uma live toda bonitinha aí como o senhor está rodando, né? Mas você pode, através de um arquivo de permanência ou um arquivo de persistência que você gravar juntamente com a ISO do seu Linux dentro de um pendrive USB ou de um HD externo, você consegue configurar o Linux todinho para ele rodar como se fosse um sistema móvel. Quer dizer, aonde você plugar, o seu sistema sempre vai estar com seus programas instalados, os seus dados e tudo mais que você quiser utilizar. A única diferença, lógico, é que ele vai carregar um pouco mais lento, né? Talvez leve uns 10 a 12 minutos para carregar, mas você vai ter um sistema rápido e funcional, como esse daqui, tá? Então, esse aqui está rodando a partir de um HD externo, que está conectado numa máquina, que eu estou querendo saber se a máquina é possante o suficiente para rodar aqui esse Fedora que eu estou rodando, né? Eu quero saber se realmente a máquina vai aguentar, certo? Se o hardware não vai dar nenhum problema com o kernel, com o mapeamento de memória, se o disco não vai estar travando, elevando o processamento, elevando carga e tudo mais. Bom, então a primeira coisa que você tem que fazer, gente, é você identificar o processador do seu computador, tá? Para isso você pode muito bem abrir um terminal, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. E nesse terminal aqui, ó, que você abriu, você pode, eu vou até maximizar aqui, você pode usar o comando lscpu, tá? É um comando que vai trazer todas as informações do processador que você está utilizando, tá bom? Agora, se você, já que não vai caber na tela, você pode usar um pipe, tá? E o comando less, que é para poder listar na tela. Então vamos lá. Bom, então aqui, ó, se você ver, ele já está mostrando todas as informações que a gente precisa do processador desse live que está rodando aqui. Então nós temos aqui um processador de arquitetura aqui, ó, arquitetura 6486, quer dizer, roda tanto programas 32 como 64 bits. Ele é um i7, tá? Ele é um Linear, que é um i7 de 8 núcleos, correto? Com 4 núcleos por camada de processador. E aqui a gente tem mais embaixo, ó, o clock máximo que ele alcança, o mínimo, tá? E o clock normativo de inicialização do processador, tá? Bom, agora uma coisa interessante é as caches que nós vimos na primeira aula, lembra? Ó? Esse processador ele tem uma L1 de 32, uma L2 de 256 e uma L3 de 6.000 e pouco, certo? Só que o mais interessante que vocês têm que lembrar é que, na realidade, o que realmente mais vai dar performance no Linux e até na interação do kernel é a questão da L1 e da L2. Por quê? Porque a L3 nós já falamos que ela é voltada mais para tecnologias de extensões gráficas, de extensões de barramento X, que são aqueles barramentos que são mais novos, são barramentos diferentes do Legacy, né? Mas tudo que é Legacy, tudo que o kernel do Linux tenta compatibilizar entre hardwares que são similares, vai ser compatibilizado no L2 e no L1. Então, resumindo, quanto mais L1 você tiver e mais L2 você tiver, muito mais potência, agilidade, preemptividade e melhor estabilidade no kernel você vai ter no seu Linux, tá? Outra coisa interessante é as tecnologias envolvidas aqui, ó. Isso é muito legal porque o teu comando lscpu, ele está mostrando aqui quais as tecnologias de instrução de código de máquina que o teu processador tem, certo? Vamos supor que eu esteja rodando isso aqui num processador low-end, um processador antigo, né? E ele mostra só metade dessa lista. Vamos supor que ele mostre só até aqui, digamos, no SSE.
significa que vai ter muitos recursos a nível de hardware, a nível de gráfico, a nível de composição de software, a nível de processamento de software, que não vai ser compatível com esse processador, caso ele só tenha esse tipo de instruções que eu marquei aí, né? Como esse processador aqui, ele tem muita instrução, né? Você vê aqui que ele tem várias famílias de instruções, ele é compatível com quase tudo que existe de tecnologia. Lógico, é um i7, né? Muito bem. Bom, a segunda coisa que você vai ter que fazer, vamos dar um Q aqui para sair, né, dessa lista. A segunda coisa que você tem que fazer, gente, é identificar qual é o kernel que você está querendo instalar e qual é a distribuição da live que você está rodando, né? Lógico que se você baixou a ISO, você deve saber qual é a versão do Linux e da distro que você está usando. Mas é bom saber qual é o kernel, o padrão de kernel que vai rodar depois de instalado. Isso você não tem como saber a priori quando você baixa a ISO, né? No site do fabricante não está dizendo com qual kernel é que vem. Alguns dizem, outros não. Então o ideal é você usar um comando que seria esse aqui, ó, o name. Eu vou até aproximar aqui para vocês, tá? Vou aproximar aqui. Seria o comando name -R, tá? Que bem aqui ao lado, ó, ele já vai mostrar para você qual é o kernel da sua live que você está rodando, ó. Aqui nós temos kernel 4.13.5, ó. Então quer dizer, já é um kernel bem atualizado. Por quê? Porque essa distro que eu estou usando, ela é o Fedora 26, né? Então, já que é o Fedora 26, aliás, desculpa, como está mostrado aqui é o Fedora 25, ó. Como está marcado aqui, ó, tá? Esse é o Fedora 25. Então, no caso, ele já usa um kernel bem atualizado, porque a minha live com arquivo de permanência, eu já andei atualizando tudo dela. Então, quando já está tudo atualizado, a gente já tem aí o Fedora 25 rodando numa boa. Bom, agora, o problema é que esse kernel, ele vai exigir que a máquina ela seja uma máquina possante, né? Como a gente viu nas aulas anteriores. Nesse caso, eu tenho que fazer alguns testes para saber se o meu hardware aqui de dentro do computador, processador, processamento de memória, mapeamento de memória, se o kernel do Linux não vai se estressar com esse processador ou gerar alguma instabilidade. Então a gente vai aprender agora a como testar se esse kernel que está aqui rodando na live, se ele vai poder ficar 100% com esse computador, tá? Bom, primeira coisa que você vai ter que fazer é instalar alguns pacotes que vão ser usados para teste. Muitos aí do nosso que está acompanhando o nosso curso já conhece. Por exemplo, o htop, né? O htop muita gente conhece. Nós conhecemos o comando top. Alguns conhecem um muito bom que eu vou ensinar hoje, que é o nmon, tá? E muitos outros. Mas o nmon e o htop é um dos melhores, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que ver é que a gente tem que rodar alguns programas, como vocês podem ver aí, ó, no desktop. Eu tenho alguns programas instalados aqui em cima, ó. Vou até marcar com o mouse aqui, ó. Nós temos alguns programas instalados aqui em cima, ó, tá? E esses programas a gente vai usar para fazer os testes de load, os testes que vão acumular memória, usar memória, tá? E eu vou explicar como é que você vai analisar isso daí. Bom, a priori, você vai ter que rodar um monitor de recursos aí no computador. E um dos melhores monitores de recursos que tem é o htop. Tá? Então vamos rodar aqui o htop, tá? Então tá aí rodando bonitinho. O htop ele vai te mostrar aqui todos os núcleos, ó, desde o 1, como você pode ver aqui, ó, do 1, do 2, do 3, ó, do 5, 6, os 8 núcleos. Se tiver menos, ele vai mostrar menos, tá? O mais interessante que você tem que perceber é que ele nesse momento ele está processando muita coisa. Por quê? Porque ele está gravando essa videoaula aqui que eu estou fazendo para vocês. Mas o ideal, que se não estiver gravando videoaula, o ideal é que esses valores estejam mais baixos, tá? Esses valores aqui são os valores de processamento, ó, 12, 7, 13, 7, né? São valores de processamento de pacotes, não é a carga do processador em si, tá? Muito bem, então, o que é que a gente pode ver agora? Aqui a gente pode ver o uso da memória, ó, que está sendo utilizado, certo? Nessa linha aqui, ó, o uso da memória. E o mais importante de tudo, que vocês nunca podem esquecer, para saber se o kernel realmente está trabalhando pesado ou não com esse processador aqui, é esse load average, ou melhor, média de carga, tá? Eu vou explicar para vocês melhor o que é essa média de carga aqui, tá bom? Bom, geralmente é chamado average, tá? Average load, ou load average, ou como seja. Quando esses valores estão abaixo de zero, significa que o processador está trabalhando, mas não está sendo forçado. Quer dizer, no nosso exemplo aqui, ele tem uma carga de processo de 68%, mas não chegou a encher, 71% de processo,
60 de mapeamento e 48 de memória. Quer dizer, ele não está chegando a sequer gerar uma sobrecarga em cima do que ele está trabalhando. Tá? Isso é um bom sinal. Agora, se você rodar uma live e você vê que esses valores aqui, ó, eles passam para 2, para 3. Eu já vi lives rodando, lives modernas, rodando em computador antigos, que esses valores chegaram a 15. Tá? Antes do ponto aqui do zero, chegaram a 15. E a máquina travou, simplesmente resetou. Porque isso foi um estresse do kernel. O kernel simplesmente não aguentou se comunicar com o processador ou vice-versa. Tá? Então, quer dizer, quando esses valores chegarem a 1.5, 2.5, 3.5, você já tem que começar a se preocupar. Isso significa que você está dando muita carga de kernel em cima de um processador que não aguenta. Aí o cara vem dizer, o Linux é lento. Claro, tu escolheu o kernel errado, o kernel certo, mas para o processador errado, ou tu está usando a máquina errada para o Linux que tu quer usar. Né? Então, quer dizer, fica aquela máxima, vale a pena usar distros antigas? Vale, depende do que você quer fazer no seu computador. Né? Bom, então se você quer fazer de tudo mesmo, até o inferno, é melhor tu comprar logo um outro computador, né? Já que você tem uma máquina antiga. Mas aqui você analisa, como eu falei, a capacidade de sobrecarregar o teu computador. Outro exemplo, se aqui tiver 1.5 nesse primeiro valor, significa que o teu processador está sendo usado 100% pelo kernel e ele está com uma sobrecarga de 50% a mais. Tá? Então, geralmente, isso ocorre em qualquer máquina, mas ela não tem que ficar constante. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Ó. Eu vou aqui rodar um aplicativo, rodar aqui o TeamViewer. Vamos rodar o TeamViewer. Vou chamar aqui em cima, ó, bem aqui onde eu estou mostrando. Ó. Vou chamar o TeamViewer. Pronto, chamei o TeamViewer e você vai ver aqui, ó, que o average ele vai subir um pouco. Vamos ver o quanto que ele vai subir aqui o average. Ó, subiu para 90, né? Até agora o TeamViewer não apareceu. 91, quer dizer, apareceu e não deu sobrecarga, ó. Agora que ele foi para 1, ó. Mas o correto é ele descer depois, tá? Ó, já começou a descer, certo? 92, ele vai ter que descer. O ruim é quando você tem uma máquina que ele não desce, ele só sobe. Então isso significa que você vai queimar seu computador por aquecimento de barramentos, codificação de memória, até a memória em si, e o teu processador sendo sobrecarregado com dados a mais, tá? Então, uma maneira muito boa de ver é através desse htop. Tem uma outra maneira também. Vamos sair aqui do htop e vamos usar o comando nmon, tá? Comando nmon, que é um dos melhores que existem, tá? O comando nmon, ele mostra essa tela inicial, aonde você, através dele, você vai escolher quais são. Deixa eu rodar ele de novo aqui para ficar melhor. Pronto. Quais são os tipos de monitoramentos que você quer fazer nele? Como, por exemplo, aqui embaixo, ó, nós temos aqui, ó, monitoramento de CPU, né, de memória, de disco. Eu geralmente só monitoro por 3, por CPU, disco e kernel, e memória. Por 4, CPU, memória, disco e kernel. Então, muito simples, basta você clicar. Vamos clicar em CPU, no C. Então, ele já vai mostrar aqui, ó, as estatísticas do uso da CPU, ó. Aqui embaixo, se você perceber, ó, já está o average. Aqui embaixo, ó, já está o average, que é a média de processamento geral. Ó. Tá vendo? Ó? Já está o average. Mas os 3 valores finais aqui é que importa. Esse aqui não, porque isso aqui é a soma de todo mundo em outros tipos de cálculo. Mas esses 3 últimos valores é que importa aqui. Se você olhar bem aqui no gráfico, ó, ele está mostrando sistema, S de sistema, U de unidade de memória. Então o processador aqui está trabalhando com memória, de unidade de memória, e o sistema gerenciando ele no vermelhinho aqui. Tá? Bom, vamos agora ver como é que está em relação à questão de uso da memória RAM. Então vamos lá para a memória, certo? E eu vejo aqui, ó, que a memória está muito bem distribuída. Você vê aqui que tem 7 GB de RAM, ó, são 8 GB, bem dizer. Ele só está usando, deixa eu ver aqui, peraí, acho que ele não está usando 27% só da RAM, para estar rodando um monte de janela que tem aqui embaixo aberta, pessoal, ó. Tem um monte de janela aqui aberta, eu mostro para vocês, ó, tá? E ele está usando mais RAM porque tem o conc, tem a gravação do vídeo, então, quer dizer, mesmo assim ele está balanceando bem os recursos dele, tá? O que é legal desse monitor de memória é que ele mostra em vermelho aqui embaixo, caso ele tenha alguma coisa de sobrecarga na memória RAM, ele vai mostrar em vermelho para você,
tá? Vamos agora fazer uma outra análise, o uso de disco. Vou clicar no D para chamar o uso de disco, tá? O uso de disco está aqui embaixo, ó. Se você ver, está aqui embaixo. Eu vou desativar o de memória, só para a gente olhar melhor o de disco, tá bom? O de disco, geralmente ele vai te indicar se o teu disco está com problema de transferência ou travamento, tá? Em relação ao Linux, por exemplo, eu não estou fazendo nada aqui, não estou processando nada, operando nada, e o disco realmente está ali praticamente parado. Tem muitos Linux aí que quando estão com problema, ou o disco está muito mal, ele não para de processar aqui constantemente. Isso é um mau sinal, porque você está usando o Linux para estressar o teu HD, e isso não é bom. O Windows já é campeão disso daí, então para que eu vou usar o Linux para estressar o meu HD, né? Então eu posso dar um exemplo, ó. Eu vou carregar aqui o Mozilla, aqui em cima, e ao carregar o Mozilla você vê que o HD entra em atividade, ó, e o processador também, ó, lá em cima, ó, tá? Agora, quando o Mozilla já estiver carregado, tá aqui bonitinho, ó, carregado, eu vou até minimizar, ele tem que parar de fazer os acessos. Ó, o HD retornou, está retornando ao estado de repouso, ó, e você vê ali que o processador também está diminuindo a quantidade de MIPS de acesso dele de mapeamento de memória. Tá? Tem muita gente que às vezes quando roda um aplicativo, o HD não para de vir aqui para o final. Por quê? Porque ele está tentando corrigir, se autocorrigir, mapear, problema mecânico e tudo mais. Tá? Então é importante você saber aqui nesse gráfico se o seu HD está trabalhando de mais ou de menos em cima dessa distribuição que você está querendo instalar. Tá? Aqui é muito bacana, embaixo, ó, que você vê as taxas de transferências que teu HD está fazendo, ó, tá? E em tanto em megabytes aqui, ó, quantos segundos a taxa de transferência e quantos megabytes ele escreve, caso tu esteja trabalhando com algum sistema de mídia pesado aí no teu Linux, né, para fazer teste. Bom, então esse é o Nmon. Agora o kernel do Nmon, você apertando a letra K, ele vai mostrar um outro grupo aqui, ó, que é o grupo do kernel. Esse aqui eu vou dizer para vocês aonde é que está o perigo de aonde você identifica que o kernel realmente não serve para esse tipo de hardware que você está querendo instalar o Linux, tá? É bem aqui nessa coluna, ó. Isso aqui, essa coluna aqui que eu vou marcar todinha para vocês, gente, ó. Essa coluna aqui vermelha, tá? Essa aqui está bem no centro da tela aí, ó. Essa coluna que tem escrito User, Username, System, IDLE, IO8, Hierarchy, Soft Hierarchy, Still, Guest Nice. É aqui que você vai saber se o seu kernel está sobrecarregado. Se todos esses valores aí se aproximarem de 30%, 40%, 50%, então você já está trabalhando com o Linux estressado. Isso vai levar a corrompimento de dados, porque o Linux não vai ter tempo hábil de fazer o kernel sincronizar a escrita, sincronizar a leitura de dados, ou alguma outra coisa em relação a processamento de pacotes que você estiver rodando de serviços aí no Linux, tá? Então nessa coluna aqui, ó, é importantíssimo, gente. Nessa que eu vou piscar aqui, ó, essa coluna, é importantíssimo você saber que o Linux aí não pode ficar fazendo valores altos, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou rodar aqui em cima, FileZilla, vamos rodar o FileZilla. Aí o processador trabalhando, né? Você vê aqui, ó, que o kernel nem se mexe, ó. Ele aumentou ali para 83, 99, 500, 3%. Abriu o FileZilla, tá aqui o FileZilla. Tá? Vou fechar ele aqui e você vê que os valores aqui, ó, voltaram ao estado normal, né? Significa que o kernel ele trabalhou, fez o serviço dele, se comunicou com o HD, carregou os pacotes, endereçou na RAM, executou os pacotes e depois ficou com estado livre de mapeamento para poder trabalhar com outras coisas do hardware, né? Então é importante você ficar de olho nessa coluna aí. Bom, pessoal, então dessa forma você consegue saber exatamente se o seu Linux, se a máquina que você está rodando sua live, ela tem capacidade ou não de rodar o teu Linux sem estresse, sem travamento, sem muita bronca, tá? Então fica aí um abraço meu, pessoal. Bom, pessoal, então eu espero que a aula tenha sido bastante proveitosa aí, para você já saber se realmente o seu Linux está sofrendo aquela sobrecarga para baixo, né? Ou se ele está trabalhando em up para cima, numa boa, sem forçar a tua máquina, tá? Porque tem muita gente que até queima computadores usando Linux, porque na realidade está forçando tudo, né? Usando Linux
ou certo com hardware errado, ou hardware certo com Linux errado. Na quarta e última aula que vai ser bacana, porque vocês vão aprender a como otimizar o seu Linux e se ele vai aceitar a otimização para que o teu hardware se entenda melhor com o kernel. E a gente vai ver também as combinações de tecnologias erradas que acontecem entre determinados tipos de hardware e determinados tipos de kernel, ok? Então, até a próxima aula, pessoal, e mais uma vez, força no Linux!